Abra a tua Bíblia aí no livro de Lucas, e eu quero compartilhar essa palavra simpaticíssima de Jesus. Gente, eu sou apaixonado por Jesus. Eu tenho lido a Bíblia sistematicamente, fico olhando para Jesus assim, olhando para ele e falo assim, e sempre ele me surpreende, me faz assim uma pessoa privilegiada por crer em Cristo Jesus. É um privilégio fora do comum. Não consigo, só posso respeitar as pessoas que dividem a glória de Cristo com outros seres, outras coisas, mas Jesus é Ele está sempre querendo nos surpreender. Olha que passagem maravilhosa. Eu separei apenas o versículo de número 19, mas quero que vocês acompanhem comigo do capítulo 17 de Lucas, os versículos de 11 até o 19, tá bom? O 19 diz assim, vou ler o 19 e depois quero que você fique olhando aí para essa passagem bíblica. Então ele lhe disse, Jesus falando para alguém, levanta e vá, a sua fé o salvou. Irmãos, a Bíblia vai dizer que este fim aqui, esse epílogo dessa passagem, está relacionado a uma vez que Jesus estava passando por uma região na divisa entre Samaria e Galileia, e a Bíblia diz que aconteceu isso, versículo 12, ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram à distância, preste atenção nisso, e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão, mostra aos sacerdotes. Aconteceu que seguindo pelo caminho, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E a Bíblia cuida em nos trazer esse detalhe. Presta atenção nisso também, este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser este estrangeiro. Então lhe disse, conforme já li com a igreja, levante, vai, a tua fé te salvou. Irmãos, existe uma realidade de ensino nessa passagem bíblica sobre a questão dos leprosos. A Bíblia nos chama a atenção de uma realidade de 10 leprosos, e a lepra tem um símbolo na Bíblia de pecados sem solução, de uma maldição, de um pecado que rotula o indivíduo e ele vive como sendo um marginal espiritual. Como viviam os leprosos mesmo do tempo de Jesus? Os leprosos no tempo de Jesus, eles viviam separados da comunidade. A desgraça unia os leprosos. Ali não se importava se ele era homem, mulher, se ele era samaritano, se ele era gentil, se ele era judeu. A desgraça unia aqueles leprosos no tempo de Jesus. Não havia acepção dentro daquela situação desgraçada daqueles leprosos, porque a lepra tinha esse símbolo assim, mas na sua literalidade ela trazia uma espécie de marginalização por conta da necessidade de que todos não fossem contaminados por causa do alto índice de contaminação. Mas os leprosos na Bíblia sempre tiveram um símbolo de pessoas que têm, e cada um de nós temos as nossas lepras. A própria lei, a lei da Bíblia, era que marginalizava os leprosos. Eles tinham que ficar assim, num afã e numa didática divina, de demonstrar a perfeição que há em Jesus. Quando você passa pelo Antigo Testamento, tem alguns textos difíceis de a gente ler,
mas é porque todo o Antigo Testamento tem um foco, gente, revelar Jesus. Se você for olhar com os olhos humanos, ou então assim, trazendo para os nossos dias, você até se escandaliza com Deus no Antigo Testamento, e por acaso, essa semana estive passando ali por Deuteronômio, e lendo algumas coisas da lei, e eu estava vendo essas coisas assim, e ali então, está essa realidade, os leprosos com o seu símbolo de pecados que não têm solução, uma situação de pessoas que tinham que viver afastadas, mas marginalizados pelas leis, e eles mesmos já se cuidavam de se auto-marginalizar. A realidade que vemos aqui, é que eles estão realmente querendo ser tocados por Jesus, mas a sua situação de marginais, faz com que eles gritem de longe. A Bíblia fala no versículo 12, que eles gritaram Jesus de longe, eles meio que se fizeram, apareceram para ser vistos, mas não se achegaram até Jesus, porque entendiam que não eram dignos, entendiam que não podia chegar. Muitos são assim, tem uma percepção de Cristo, de um Cristo que pode resolver o seu problema, mas na sua avaliação, você fica de longe, talvez pela lepra religiosa que tem no seu coração, talvez pelas lepras dos pecados em que você se auto-marginalizou, tem vários motivos, mas é interessante que Jesus faz uma coisa muito apaixonante aqui, irmãos, é Jesus sendo Jesus. Jesus já falou para alguém, vem para cá, vem para o meio, chega até aqui, mas esses não. Jesus decidiu tratar aqueles homens dentro do contexto em que eles estavam. Jesus ao longe mesmo, a Bíblia diz que ele está aqui alcançando aqueles homens, aonde eles estão, sem inseri-lo ali no meio dos seus discípulos. A ideia que tenho quando eu olho para no versículo 14, é que Jesus fala assim, ao vê-los, Jesus deixa bem claro, ele os enxergou, ele está te vendo, ele sabe aonde você está, ele sabe como você está, ele sabe por que você está assim. Eu acho impressionante que Jesus dessa feita, fez com que aqueles homens fossem tratados dentro da expectativa deles, alcançando-os eles ali, porque ele vê. Aí sabe o que ele faz? Ele apresenta uma coisa aqui muito interessante, porque é Jesus sendo Jesus. Olha, não tente padronizar Jesus, não tente colocar Jesus dentro dos seus parâmetros religiosos, dentro da sua fé, dentro da sua compreensão, porque Jesus dá uma ordem aqui, aparentemente parece estar todo mundo obedecendo Jesus, mas para mim isso é um teste. Jesus testa aqueles homens quando ele diz assim, ó, e ele me testa, ele testa você, ele testa todos nós. Deixa eu fechar aqui minha bola de padre. Irmãos, preste atenção. Se precisar, Jesus vai chegar perto de você. Se não precisar, ele vai te atender de longe. Jesus atende a quem está perto dele e quem está longe dele, amém? É impressionante como Jesus faz isso. Então o que Jesus está chamando a atenção aqui, um teste para nós? Ele atende quem vem aqui, ele atende por quem nós intercedemos. Jesus atende as pessoas, não só dentro desse sistema religioso nosso, dessas quatro paredes. É impressionante como eu vejo Jesus ali, deixando bem claro, não, olha, eu vou atender vocês daqui mesmo, para que não haja nenhuma dúvida de que eu não preciso dos protocolos, dos paradigmas que tentam me colocar dentro deles. Eu acho impressionante isso. Jesus, ele fala para aqueles homens, então, vai lá no sacerdote, olha que coisa linda,
Ao vê-los, ele diz assim: vão mostrar aos sacerdotes. Sabe o que era isso? Havia no parâmetro da lei em volta da lepra, quando o indivíduo se sentia curado, parecia que a lepra dele não era aquela lepra que não tinha cura, o sacerdote é que dava o diagnóstico. Estou vendo o doutor aqui, era o sacerdote que dava o diagnóstico. O sacerdote eram os médicos da época. Ele pegava, olhava e dava um laudo, falou: não, você está. Aí Jesus falou: ó, vai lá mostrar para os sacerdotes. Aqueles homens ficaram tão empolgados que todos, irmãos, todos fizeram o que Jesus mandou. Só que Jesus estava chamando a nossa atenção para uma necessidade nossa. Olhe para o texto, por favor. Jesus manda: aconteceu que seguindo, olhe comigo para o versículo 14. Aconteceu que seguindo pelo caminho foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, ele olhou para si mesmo, ele percebeu que aquela ordem de Jesus estava acompanhada por um milagre, que quando Jesus manda que nós venhamos fazer alguma coisa, pode ter a certeza, existe uma bênção que acompanha a ordem de Jesus. Não é para você passar por um teste religioso ou ficar aí mostrando para os outros o quanto você obedece a Jesus. Há uma bênção no que Jesus está mandando que você faça. Há algo que você precisa fazer ao obedecer Jesus. Quando aqueles homens, percebe-se que estão curados, eles falam: bora, vamos lá, mas para o sacerdote. Só que um voltou, um olhou para si. A Bíblia diz que ele percebeu que estava curado. Em vez de continuar a sua marcha religiosa, olha como que Jesus é Jesus, gente. Jesus sendo Jesus aqui. Jesus mostra para nós qual é a expectativa dele. Qual que é a expectativa de Deus? Olhe para si. Veja o que Deus está fazendo na sua vida. E continue a tua marcha? Não. Volte. Volte. Volte para Jesus. É impressionante de que Jesus até faz um negócio assim, ó. Que aquele homem, quando viu, queridos, que ele estava curado, depois de ele olhar para si, algo mudou nele, mas algo mudou fora e dentro dele, porque ele volta louvando a Deus em alta voz. Quando alguém é tocado por Jesus, verdadeiramente, ele não tem uma outra reação, senão dizer que Jesus o tocou. Não dá para ficar quieto se Jesus me tocou. Não dá para ficar em silêncio. Aquele homem se vê assim. E ele volta. E ele volta de uma maneira escandalosa. Ele volta gritando. Ele volta dando glória a Deus. Ele diz isso em alta voz. E a Bíblia pega um detalhinho assim, irmãos. Isso aqui é para nós, tá? Quando a Bíblia diz assim, ó, este era samaritano. Hoje para nós parece que não tem importância nenhuma, mas eu gostaria de dizer para vocês que os samaritanos estão por aí. Sabe por quê? Qualquer um voltaria na cabeça de um judeu, mas quem voltou foi quem não voltaria. Aquele homem, na avaliação, era quem nunca ia reconhecer o poder de Jesus, nunca iria se converter, nunca iria se render a Jesus, nunca seria alcançado pelo amor de Deus, porque na avaliação dos seus compatriotas da sua época, ele não era merecedor. Só para vocês terem uma ideia, gente, na cabeça de um judeu, um samaritano só servia para uma coisa: combustível do fogo do inferno, para esquentar, para ser combustível no inferno, para queimar os gentios. Era assim que o judeu pensava. Quando a Bíblia deixa bem claro que aquele homem que não voltaria, voltou,
eu quero que vocês tenham a sua atenção para esta realidade aqui. Você tem alguém na sua vida assim? Que você acha que não merece, que não tem jeito, nem que ele queira? A gente tem alguns nossos samaritanos. A gente coloca algumas pessoas, gente, de uma situação em que parece que essas pessoas não têm solução. É por isso que a Bíblia diz assim, ó, no versículo de número 16, aquele homem que prostrou aos pés de Jesus, lhe agradecendo, louvando, glorificando o Senhor, era alguém que não voltaria. Este era samaritano. Aí Jesus faz uma pergunta, que essa pergunta vai te pegar. Jesus falou assim: não foram os 10 que eu abençoei? Não foram? Não foram purificados todos os 10? Olhe para o versículo de número 17. Onde estão os outros 9? Onde você está? O que Jesus já tocou na sua vida? O que Ele já fez? Qual foi a sua atitude? Irmãos, preste bem atenção no que a palavra quer dizer aqui. No afã de cumprir as regras religiosas, no afã de mostrar para o sacerdote, num desejo muito grande de realmente tomarem posse da sua cura, eles deixaram de fazer o que era fundamental. Eles não entenderam que o alvo de Deus, quando toca em nós, quando faz algo por nós, quando nos sustenta, quando nos protege, quando nos salva, quando nos cura, quando nos dá uma luz, quando nos estimula a estar aqui, não tem outra motivação de Deus que você se volte para Ele com um coração totalmente agradecido, louvando, se rendendo ao senhorio de Jesus, porque Ele quer isso de você, não que você continue na sua marcha religiosazinho lá. Vamos lá mostrar para o sacerdote. Por isso é que Jesus está nos procurando. Sabe por quê, amados? Quando a Bíblia deixa bem claro que Jesus, cadê os outros? Mas eu toquei em todos, eu fiz diferença na vida de todos, eu mudei a vida de todos. Cadê os 9? Cadê você? Ah, estou aqui, vou na igreja, faço as minhas orações, ou não faço, não leio a Bíblia, não contribuo, não me envolvo, mas vou lá com a minha marchinha religiosa todo domingo. Deus não vai desperdiçar isso que você está fazendo, mas a pergunta é: cadê os outros? Cadê? Cadê você? O risco que corremos, irmãos, é olharmos para a vida que levamos com Jesus e não prestemos atenção no que está faltando, do que é fundamental. Você tem que estar incomodado diante de uma palavra como essa. Eu estou voltando, eu estou olhando para mim, eu estou percebendo o que Deus fez em mim. E ao perceber o que Deus fez em mim, qual é a minha reação? 10 foram purificados, mas apenas um voltou. Esse era o samaritano que para um judeu jamais voltaria, mas ele voltou. Sabe qual é a ideia que pode estar acontecendo em você? É que talvez você não precise voltar, mas não é isso que a palavra está dizendo hoje. Sabe o risco que você pode correr? De ter alguns samaritanos na sua vida, e você não sabe, o seu esposo, seu pai, sua mãe, seu filho. De repente você fala assim: olha, isso aí não volta não. Gente, nós estamos vivendo num mundo que parece que Jesus não é Jesus. Essa semana eu ouvi tantas críticas sobre a situação da igreja, que eu fiquei pensando assim, falei assim, parece que essa igreja não tem cabeça, não a igreja de Cristo de um modo geral. Sabe, eu quero que você olhe para esse texto e saiba que Jesus
quer ser Jesus na sua vida, primeira coisa, se você está aqui, preste atenção nisso, se você está aqui, se você está assistindo esse culto por qualquer motivo, há um interesse no seu íntimo, que aqueles 10 leprosos tinham, quando eles viram Jesus passar, mesmo à distância, eles gritaram em alta voz: tenha piedade de nós. Eu tenho certeza que Jesus tem chamado a sua atenção. Agora, preste bem atenção, não vá junto com a maioria, se perceba, Jesus quer que você olhe para si hoje, se perceba, e você vai ouvir a doce voz de Jesus falando assim: olha, pode levantar, você tem fé suficiente para andar a partir de hoje de maneira diferente. Olha o que Jesus diz no final. Primeiro ele fala, ele mexe com aquele povo, ele fala: olha, quem vocês acham que não faz, são esses que estão fazendo, é o samaritano, é aquele, o impossível, é aquele que jamais faria. Tem uma coisa dentro de nós de samaritano, tem coisa que você fala assim: isso jamais vou fazer. Você já determinou algumas coisas na sua vida que você não fará. Isso é um quê de samaritano dentro de você. Mas sabe o que Jesus está fazendo conosco hoje? Te fazendo uma pergunta: cadê você voltando para mim? Cadê você me glorificando? Cadê você rendendo glórias a Deus e com o coração grato, porque eu te toquei e quero tocar mais? Então, deixa Jesus fazer isso, deixa Jesus, volte. Hoje é todos nós assim, irmãos. Eu fico olhando a minha situação com algumas lepras em que o Senhor tirou, e demorou para eu voltar agradecido a Ele. Fui na minha marcha religiosa, é assim mesmo, estou fazendo o que está escrito, mas não é para fazer o que está escrito, é para perceber, quando se olhar, não ir para um outro lugar, senão para quem te tocou. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Fica em pé aí, meu querido e minha querida. Numa noite como essa, em que ao olhar para esse texto, você vê essa declaração de Jesus aqui no versículo 18: não se achou nenhum que voltasse. Essas pessoas não estão aqui hoje, nós estamos aqui hoje. Olha o versículo 18, que doideira, irmãos. Não se achou nenhum que voltasse entre os 9 procurados por Jesus, a não ser este estrangeiro. Baixa a sua cabeça, dá uma apagada das luzes aí, quem está mais perto da luz. Hoje eu quero mexer com vocês, hoje eu quero saber, eu preciso saber junto com vocês, quem está precisando voltar. O que Jesus fez na sua vida? Você voltou? O que Jesus está fazendo na sua vida? Você está voltando? Quando a Bíblia diz assim para mim, chega, dói dentro de mim, não se achou nenhum que voltasse. Mas voltar, assim, irmãos, e desce glórias a Deus. Põe a mão no teu coração, vamos louvar esse Deus maravilhoso.